Meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? A semana passada eu sonhei que chegava no inferno. Aquele lugar era terrível. Havia muita lava. E eu disse algo quando eu cheguei lá. Eu disse o seguinte: para mim acabou. Para mim acabou. Neste sonho, talvez eu tive a sensação de desesperança. Eu não sei do sonho, se eu morria, eu não sei. Eu só sei que eu cheguei lá rapidamente, não abri e piscar de olhos. Quando eu estava indo para lá, eu vi fosse um caminho de fogo e de repente já estava lá. Foi muito rápido. Eu não sei se este sonho foi um pesadelo. Eu não sei se este sonho foi uma advertência. E também não sei se este sonho foi uma experiência que Deus me deu. Porque antes de dormir, eu pedi que Ele me desse uma experiência espiritual, sobrenatural. Mas uma coisa é certa: o inferno existe. Seja um pesadelo, ou um aviso, ou uma advertência de Deus, ou uma experiência. O inferno existe. E essa foi a frase que eu disse: para mim acabou. Eu quero ler uma história aqui sobre dois homens que Jesus contou uma parábola. De dois homens que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 22 adiante, diz o seguinte: chegou o dia em que morreu o mendigo, e os anjos os levaram para junto de Abraão, para o paraíso. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Esses dois homens, o rico e o Lázaro, o mendigo, morreram. Um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. E o rico estava sendo atormentado. Ele olha para cima e vê aquele Lázaro, aquele pobre, aquele homem que ficava na sua porta. Aquele homem estava ao lado de Abraão, estava no paraíso. Meu amigo, minha amiga, esse homem Lázaro, esse mendigo, ele era um homem temente a Deus. Ele agradava ao Senhor, ele cultuava o único e verdadeiro Deus. Ele era pobre, um mendigo, mas ele era rico, porque ele tinha Deus como seu Senhor, como seu amigo. Ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia. Ele agradava ao Senhor pela fé. Mas esse homem rico, ele era um homem próspero. Esse homem rico, ele tinha muita comida, muita roupa boa. Mas ele não tinha a verdadeira riqueza, que era Deus. Ele não tinha a verdadeira riqueza, que era Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus é a nossa riqueza. Deus é o nosso tesouro, é o nosso tudo. Esse mundo é passageiro. Esse mundo, um dia tudo vai se acabar. A beleza passa. A riqueza passa. Os bens materiais passam. Tudo passa. A cachaça passa. As mulheradas passam. Os homens passam. As festas passam. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai habitar no reino eterno de Deus. Até este mundo em que nós estamos, em que nós habitamos. Diz a palavra de Deus que esse planeta Terra, não só esse planeta Terra, mas também esse imenso universo, está guardado para o fogo. Diz a palavra de Deus que este planeta Terra está guardado para o fogo, e também esse universo imenso está guardado para o fogo.
Até essa terra, esse imenso universo, um dia vai se acabar. Diz a palavra que Deus, Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Só quem vai habitar nessa nova terra são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, aquele que entregaram a sua vida a Jesus, aquele que neste momento estão no paraíso, aguardando a volta de Jesus aqui neste mundo. E quando Jesus um dia voltar, as pessoas que são dele, as pessoas que estão no paraíso, vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo que a morte não tem mais nenhum poder, porque a morte foi vencida pela ressurreição do corpo glorificado. Jesus venceu a morte, e aqueles que são deles vão vencer a morte também, que quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar aqueles que são dele. E os vivos, quando Jesus voltar, que são dele, os vivos que são dele, também terão um corpo glorificado, um corpo eterno. Terão aquele corpo que Jesus ressuscitou dos mortos. Um corpo glorificado. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Os seus discípulos achou que Jesus era um fantasma. Mas Jesus disse: alguém tem pão e peixe para comer? Jesus comeu pão e peixe na frente dele. E quando Tomé duvidou, Jesus falou: Tomé, toca aqui onde os pregos entrou. Eu não sou fantasma, eu sou humano. Eu ressuscitei dos mortos com o corpo glorificado. E aqueles que creem em Jesus receberão este corpo glorificado, que nunca mais vai morrer. Meu amigo e minha amiga, ai daquele que neste momento estão no inferno, como esse homem rico foi. Ai daquele que estão no inferno. O inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de desesperança. Continuando no texto. Foi sepultada no inferno, onde estava sendo atormentado. Olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Meu amigo e minha amiga, se arrependa dos seus pecados. Não queira ir para o inferno depois que você morrer, porque se você chegar lá, será tarde demais. Você vai ficar igual esse homem rico, pedindo ajuda, pedindo para sair dali, pedindo água para refrescar a garganta. Esse lugar é o lugar dos pecadores, é o lugar dos pedidos, é o lugar daquele que morre sem Jesus, meu amigo e minha amiga. Continuando o texto, diz: Abraão respondeu a ele: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisa boa, enquanto que Lázaro recebeu só mal. Agora, porém, agora Lázaro está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então o rico respondeu: Então eu lhe suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir até a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, desde que ele os avise, a fim de que ele não venha também para este lugar de tormento. Em resposta, Abraão disse: Meu filho, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Ele respondeu, o rico: Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até ele, eles se arrependerão, ele se arrependerá. Abraão respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Meu amigo e minha amiga, se esse homem rico
fosse agora no tempo moderno, ele dizia o seguinte: Pai Abraão, manda o Lázaro até a minha casa, até a minha mansão, até o meu condomínio, porque eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro até lá avisar que existe um lugar de sofrimento, e existe um lugar ruim, um lugar de muito sofrimento depois que morre. Pai Abraão, tem misericórdia, manda Lázaro avisar para que eles se arrependam e não venha para cá, mas que vá para aquele lugar onde está Lázaro, o paraíso. Fosse o tempo de hoje, Abraão dizia o seguinte: meu filho, os seus irmãos, eles têm a Bíblia, leia a Bíblia. Meu filho, os seus irmãos têm a internet. Na internet tem mensagem de arrependimento, tem mensagem de salvação. Meu filho, eles têm a Bíblia para ler. Eles vão para o inferno porque quer, porque tem a Bíblia. Tem pessoa pregando a palavra de Deus, tem pessoa pregando que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos pecados para salvar o pecador, que todo aquele que crê em Jesus está salvo do inferno, recebe o perdão dos pecados, está salvo. Meu amigo e minha amiga, não queira, não faça como esse homem rico fez. Não fique no acomodismo, não fique nesse sono. Abra os olhos, saia dessa cegueira. Talvez esse homem rico estava muito preocupado com as coisas desse mundo. Esse homem rico talvez pensava assim: depois que morrer, acabou. O céu é aqui, o céu e o inferno é aqui nesta vida. Não. Existe um paraíso, existe um inferno. Quem vai para o paraíso? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que confiaram em Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Quem vai para o inferno? Aqueles que morrem em seus pecados, aqueles que morreram sem aceitar Jesus como Salvador. Esses sim irão para o inferno, porque irão com seus pecados. Mas aquele que aceita Jesus como Salvador, mas aquele que entregou a sua vida a Jesus, que crê nele, que vive uma vida de piedade, que vive uma vida santa, que procura fazer a vontade de Deus, agradá-lo, que tem uma comunhão, um relacionamento com Deus, com Jesus, essas pessoas vão para o paraíso depois da morte. Os anjos vão vir buscar ela e vai levar ela para o paraíso. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de salvação. O Novo Testamento revela o plano de Deus para salvar a humanidade. O Novo Testamento revela que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em favor dos pecadores. Meu amigo e minha amiga, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você aceitar Jesus como Salvador, se você crer nele, confiar nele, se você tiver fé nele, todos os teus pecados vão ser perdoados. Você tem a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Meu amigo, se você morrer com Jesus, você vai para o paraíso. Mas se você morrer nos seus pecados, tu vai para o inferno, meu amigo e minha amiga. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode se acordar no inferno. E existe um grande abismo que você não pode ir mais para o céu, para o paraíso. Meu amigo, busque a Jesus, meu amigo. Eu não posso fazer nada por você. Nenhum pastor pode fazer nada por você. Nenhum papa, nenhum padre, nenhum ser humano pode fazer nada por você. Mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus morreu pelos teus pecados.
Jesus é o teu substituto. Jesus levou no seu corpo os teus pecados. Jesus levou no seu corpo os meus pecados. Os meus pecados, os teus pecados estavam em Jesus. E Jesus morreu, comeu com os teus pecados, para que eu e você não fosse condenado no inferno. Meu amigo e minha amiga, Paulo disse: pela graça vós sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Meu amigo, a salvação que Deus oferece é de graça. Você não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou na cruz. A salvação, o preço é muito alto e nenhum ser humano é capaz de pagar. Mas Jesus, ele pagou a minha salvação, a tua salvação, com a sua vida. Jesus ofereceu sua vida para nos resgatar do inferno, do pecado, do inimigo. Jesus entregou a si mesmo para que eu e você não morresse, não fosse condenado, mas Jesus se entregou para eu e você ser salvo. Arrependa-se, meu amigo e minha amiga. Vá até os pés do teu Salvador Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e diga: Jesus, me salva. Jesus, me perdoa. Jesus, me dê vida eterna. Jesus, eu quero ir para o céu. Jesus, entra na minha vida, fala comigo, derrama teu espírito, Jesus. Perdoa os meus pecados pelo teu sangue. Fica com Deus.